E aí, galera? Hoje iremos esclarecer algumas ideias sobre a teoria pós-colonialista. Com origem nas análises de literatura, o pós-colonialismo apresenta-se como um movimento de ruptura com a modernidade ocidental, com grande influência de autores como Gramsci, Marx, Spivak, Chowdhury e Nair. O pós-colonialismo busca questionar fundamentos sociais e culturais vigentes com a ascensão de um etnocentrismo europeu, que, apoiado pelo capitalismo, foi capaz de difundir-se pelo mundo como nenhum outro jamais existiu. Com isso, o pós-colonialismo apresenta-se como uma ferramenta não só teórica, mas também política, levantando questionamento a tais naturalizações eurocêntricas e uma ruptura com a história europeia única apresentada. O termo pós-colonial pode ser entendido de duas diferentes maneiras. O primeiro deles, pensado por Ashcroft e Hans Alav, faz referência à descrição literal das condições das sociedades que uma vez foram colônias, ou seja, é o plano físico da teoria, com a ideia de colonização de territórios. Já o segundo termo sai do físico e entra para o abstrato, levantando a ideia da cultura, tradições e identidades sendo afetadas pelo europeu, com sua colonização e valores culturais. Com a descolonização da África e da Ásia, mais da metade da população mundial se viu livre do domínio imposto pelos países colonizadores. Como já era de se esperar, impulsionou uma série de estudos sobre o cenário mundial emergente, daí a origem do pós-colonialismo. Entretanto, as relações internacionais ignoraram por muito tempo os estudos produzidos nas chamadas periferias do pensamento. Igual às outras teorias marxistas, o protecionismo teórico do mainstream das relações internacionais abriram relativo espaço para contribuições não tradicionais, como é o caso do pós-colonialismo. Portanto, o pós-colonialismo surge como uma perspectiva questionadora nas relações internacionais, desafiando as narrativas do mainstream e até mesmo das teorias críticas e pós-modernas. Segundo o debate realizado por Chowdhury e Nair, as autoras destacam como temas principais para a análise das relações internacionais três questões: poder da representação, intersecções de raça e gênero, capitalismo global e classe e resistência. O poder da representação seria o poder que as construções discursivas possuem de naturalizar um conjunto de pressupostos dados em relações internacionais. Ou seja, começa a desafiar as temáticas de caráter quase dogmático, aquelas trabalhadas pelo mainstream das relações internacionais, como por exemplo, Estado, anarquia e cooperação, entre outros, mostrando assim como a autoridade e o domínio do Ocidente moldaram a forma como o Oriente é representado, a ponto de constituir-se uma hegemonia no sentido gramsciano, que consiste na preponderância de uma forma cultural ou de um consenso em detrimento de outras ideias. Além disso, os autores terão como grandes preocupações entender como o poder é promulgado através da representação, se manifestando em relações de dominação e subordinação que continuam após a independência desses locais. Outro tema central da teoria seria o significado de raça e gênero. Eles derivam de sua localização e história. Entender a relação entre raça, gênero e classe é fundamental para compreender a política mundial. Questões como essa foram igualmente negligenciadas pelo mainstream das relações internacionais, ocorrendo então que foram os pós-colonialistas os responsáveis por argumentar primeiramente que a anarquia está relacionada com pressupostos de raça e gênero, e não com uma condição universal, como é frequentemente apontada. Além disso, os estudiosos do pós-colonialismo mostram como raça e gênero foram importantes para a construção da nação e de uma identidade nacional, e como essa construção foi baseada em critérios de inferioridade de certos povos e nações. E por fim, a resistência. Esta ideia seria quando o indivíduo ou sociedade percebe as opressões e dominações que existem e lutam ou resistem contra a disciplina majoritariamente anglo-americana, com pressupostos eurocêntricos, na qual ignoram as nações periféricas. Seria a possibilidade de resistência frente aos discursos de representação e poder ao formular suas próprias contranarrativas.
seria a vontade de contar sua própria ideia e história. Outros autores ainda acreditam que seria uma espécie de recuperação. Perceber a opressão e dominação que persiste no mundo contemporâneo, identificando aqueles vitimados por questões relacionadas à raça, gênero ou classe. Após a identificação das vítimas, o processo de recuperação da identidade e da cultura dessa sociedade precisa ser realizado. Alguns neomarxistas, como Arif Dirlik, acusam a abordagem de não ser mais do que um reflexo do capitalismo. O autor afirma que os temas reivindicados no pós-colonial ressoam interesses e orientações resultantes de um novo cenário mundial, sendo este moldado seguindo pelas transformações na economia capitalista mundial, e principalmente a emergência do capitalismo global. Além disso, o autor critica o engajamento dos estudiosos pós-coloniais, apenas em formas passadas de hegemonia ideológica, tratando pouco sobre sua contemporaneidade. Portanto, o pós-colonialismo busca pela desconstrução da metanarrativa convencional imposta por uma visão europeia colonizadora, e se torna não apenas uma teoria, mas um movimento de caráter contestador e uma ferramenta de voz para os subalternos, abrindo possibilidade de resistência frente aos discursos dominantes de representação e poder, formulando suas próprias contranarrativas. O movimento pós-colonial entrou nas relações internacionais e colocou em discussão ou ampliou, em alguns casos, temas marginalizados nos estudos tradicionais, críticos e pós-modernos. Devido à sua originalidade, o pós-colonialismo foi capaz de desenvolver as mais diversas críticas aos estudos das relações internacionais. Dessa forma, o pós-colonialismo representa, além de uma perspectiva crítica, um movimento de resistência e de defesa ao pluralismo teórico e metodológico no âmbito das relações internacionais.